Boa noite. Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Mais uma noite onde nós estamos reunidos numa casa de paz para falar de Deus, para levar nossos pensamentos ao Senhor. Que nessa noite o Deus possa falar em cada coração aqui presente. A gente quer agradecer a todas as pessoas que têm nos acompanhado, não só nas lives, mas também nos cultos na igreja, às quartas e os domingos, onde Deus tem falado grandemente aos nossos corações. Ontem eu ouvi também a palavra do pastor, foi bênção. Deus falou muito aos nossos corações, como tem falado, tem nos ajudado muito. E eu peço a você que você possa abrir uma sala de vídeo nesse momento, convocar os seus amigos, pessoas próximas, porque domingo mesmo eu estava até falando no culto sobre isso, né? Pessoas que eu tinha tirado um pouco do Facebook, que estava muito cheio, mas eu comecei a adicionar outras pessoas, alguns parentes, alguns amigos, e essas pessoas começaram a acompanhar, né, os cultos nos lares. Está chegando aqui nosso pastor Marcos Barbosa, Rayane, nossa irmã Denise, Ana Beatriz, minha filha. Deus possa abençoar cada um com a palavra dele, com a unção do poder dele. Boa noite também, Rosângela. Saudade de você, minha irmã. Que Deus te abençoe também. Possa estar te protegendo e te guardando nesse momento. Beatriz Santos, a filha do pastor Denilson. Que Deus te abençoe também, Beatriz. Em nome de Jesus. Nosso pastor Denilson Marques, amém, meu irmão? Tudo bem com o senhor? Mais uma noite onde a gente vai estar junto, falando da palavra de Deus, derramando, como a gente tem sempre falado, uma nova unção, não só, né, na nossa casa, mas também sobre a nossa família. Eu peço a Ti que você possa estar com a sua Bíblia aí, possa estar atento às palavras, os ensinamentos a qual Deus tem nos dado. Minha esposa também, Tatiane, Deus abençoe também, né? E que venhamos a cada dia, meus irmãos, nos fortalecer em Deus, né? Estamos vivendo tempos tão difíceis, tão complicados no nosso dia a dia aí. E o que nos faz nos fortalecer e nos manter de pé é a palavra, tá? Rayane, a mãe da Rosana, Deus abençoe também. E o que nos fortalece é a palavra. E a palavra, a gente só conhece a palavra de Deus, tá? Às vezes nós damos conselhos, como nós temos vivido. Boa noite, meu irmão Ricardo, Deus te abençoe. Nós temos vivido esse momento de aconselhar as famílias, mas a gente sabe que o ensinamento maior que vem da palavra de Deus. É ela que cura, é ela que liberta, é ela que transforma, é ela que nos ensina a cada dia a olhar para frente e caminhar mais e mais. Porque se nós formos dar ouvidos ou nos atentar no que tem acontecido aí fora, muitos de nós temos parado e achado que talvez é o fim. Mas eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, se a gente confiar verdadeiramente em Deus, viveremos ainda dias abençoados e maravilhosos, principalmente na presença do Senhor. E é isso que Ele tem nos ensinado, tá? Que possamos perseverar, que possamos nos manter de pé, até que Ele venha, nosso irmão Paulo Coutinho, Deus te abençoe, até a volta dEle. Então é necessário que hoje nós viemos nos alicerçar na palavra, construir a nossa casa, o nosso interior na rocha que é Jesus, para que verdadeiramente Ele possa olhar em nós e ver que há algo diferente, há uma confiança sem interesse, isso que é mais importante. Porque Deus sabe, meus irmãos, Deus sabe quando eu chego na presença dEle e clamo e peço por alguma coisa, se é só por interesse ou se eu verdadeiramente quero adorar e glorificar o nome dEle. Isso tem sido, assim, eu tenho vigiado muito nessa parte, né? Tenho aconselhado algumas pessoas, né? Tanto no meu trabalho como outras pessoas próximas, e Deus tem me ensinado dessa forma, a ser humilde, a ser manso, a procurar verdadeiramente agradar o coração de Deus. Isso é muito importante. A gente procurar esse entendimento da palavra, para que a gente possa praticar, tá? Colocar em prática e verdadeiramente viver o sobrenatural de Deus.
Hoje nós temos visto famílias aí, meus irmãos, passando por tantas lutas, dificuldades. E como eu preguei lá no domingo, nós temos a quem a recorrer, nós temos a quem a buscar. Temos os pastores, temos os profetas. E mesmo que a gente não consiga a resposta desses homens de Deus, nós temos a Deus que sempre olha por nós. Esse nunca se esqueceu de nós e não vai se esquecer. Mas nessa noite eu queria trazer o teu entendimento, o meu entendimento, uma palavra já conhecida por todos, né? A gente tem pregado, já ouvi pregações, várias pregações, mas nessa noite eu queria falar daquele centurião de Cafarnaum. Tá? Eu comecei a buscar um pouco o entendimento daquilo ali, dessa passagem, e falou muito ao meu coração, perdão, falou muito ao meu coração a atitude daquele homem. A Bíblia fala que ele tinha pessoas ao dispor dele, e o centurião, a Bíblia fala que o entendimento, os estudos, diz que ele tomava conta de quase 100 soldados, servos, né? Como você quer entender. Boa noite também, minha irmã Elisângela, sua esposa Edmar, que Deus possa abençoar vocês também, estão aqui nos acompanhando. Mas como eu estava falando do centurião, ele é um homem que tinha autoridade. E essa palavra começou muito a arder dentro do meu coração, porque vamos colocar hoje que ele tomava conta de 100 homens, tá? A Bíblia fala que um estava enfermo, um estava passando mal dentro da casa dele, mas o que me traz entendimento é que ele usa da humildade dele para poder buscar recursos para que pudesse sarar aquele servo. Meu irmão, eu quero falar para você nessa noite, se preocupe com quem está do teu lado, tá? Se preocupe com aquele que está passando dificuldade hoje, porque se a gente for olhar aqui, meu irmão, o centurião, ele tinha 100, ele poderia deixar aquele de lado ali, convocar mais um, botar no lugar. Mas olha o amor desse homem, olha o amor desse centurião, olha a humildade desse homem de chegar e se preocupar em buscar ajuda para que o servo dele fosse curado, meu irmão. Talvez você, superficialmente, você não entenda isso. Mas vamos olhar para Jesus. A Bíblia fala que Jesus, no ministério dele, a maior parte foi pregar amor e se preocupar com o seu próximo. Tá? E o centurião, ele se preocupa com o servo dele, que principalmente era o próximo dele. E algo que me chama a atenção é quando Deus olha para mim, para você, ele vê um sentimento de humildade e de ajudar ao outro. Eu tenho sempre falado isso, meus irmãos, nos cultos, nos lares, onde eu tenho pregado, onde eu tenho visitado famílias, tá? Isso tem enchido muito meu coração, onde nós temos visto ali as pessoas se levantarem. Mas eu entendo também, meus irmãos, que esse momento que eu estou me preocupando com outras famílias, Deus também está cuidando do meu lar e da minha casa. Isso é sem interesse nenhum, mas não tem como ver esse mover de Deus nas nossas vidas. Sabe, meus irmãos, uma coisa nós precisamos entender. A obra de Deus, às vezes, tem alguns atritos, às vezes tem algumas decepções que a gente está propício a isso sim, mas de uma coisa eu tenho certeza, meus irmãos, vale a pena, tá? Vale a pena olhar para o próximo, vale a pena seja qual hora que for, tenho sempre falado para as pessoas que têm me procurado para fazer oração, seja a hora que for, pode ligar que eu vou estar sempre disposto a orar, meu irmão, porque talvez uma oração sua, uma palavra, pode mudar todo o interior daquela casa. Isso nós temos visto isso todos os dias, tá? Eu tenho visto Deus verdadeiramente usar todos nós nesse sentido. Eu até falei domingo algo muito interessante, pelo menos da minha parte. Eu tenho visto, meus irmãos, que quando tudo isso acabar, a gente vai começar a ver um crescimento de povo, porque verdadeiramente Deus tem feito isso.
tá? E eu tenho visto que todas as palavras que têm sido pregadas, Deus está no controle. Deus tem, nesse momento, derramado da unção dele, do poder dele sobre as nossas vidas. Mas eu queria trazer para você nessa noite, lá no livro de Mateus, perdão, assim mesmo, lá no livro de Mateus, capítulo de número 8, tá? A partir do versículo 5, a gente vai falar aqui sobre o centurião, uma palavra já conhecida por todos, mas eu queria falar aqui, meus irmãos, uma humildade desse homem, a humildade que chama a atenção de Jesus, uma humildade que chama e agrada o coração de Deus. E quando Deus vê isso em mim e em você, meus irmãos, não tem luta perdida, tá? Não tem causa perdida. Talvez nesse momento de luta aí fora, de aflição, meus irmãos, de pandemia, de correria daqui e dali, as pessoas talvez estão perdendo foco verdadeiramente em Deus. Mas a Bíblia fala que no momento de aflição, esse homem dá uma lição para mim e para você, que mesmo que possa parecer difícil, tá? Mas continue humilde, continue perseverando na fé, porque a Bíblia fala o quê? Busca primeiro agradar ao reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas nos serão acrescentadas. Se a gente colocar essa palavra aqui para esse centurião, ele busca primeiro o recurso de Jesus, tá? Mesmo não andando nos caminhos de Jesus, mas ele deve ter ouvido falar de Jesus. Ele viu que ali o último recurso para o servo dele era chamar Jesus, clamar por ele, colocar o coração dele na frente para que as coisas mudassem. Que fé é essa, meu irmão? Que talvez eu e você não temos, que talvez eu e você podemos estar todos os dias na casa de Deus, seja de manhã à noite, sábado, domingo, segunda, quarta, sexta, tá? Mas que fé é essa que esse homem agrada o coração de Jesus? Boa noite, minha irmã Glória Maria, Deus te abençoe. E é isso que eu quero falar com você nessa noite. Lá no livro de Mateus, capítulo de número 8, a partir do versículo 5 diz assim, ó: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Tá? Paralítico e violentamente atormentado. Como eu falei, meus irmãos, que amor é esse que ele ainda tinha mais 99 servos ao seu dispor? Ele vai se preocupar com um servo que estava praticamente, podemos dizer a palavra, louco, desesperado. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que ele usa da humildade dele para poder chamar o coração, para poder chamar a atenção do coração de Jesus, perdão. Eu comecei a meditar um pouco sobre a vida, um pouco do centurião, meus irmãos. Ele era um chefe de 100 homens, mais ou menos, mas ele tinha autoridade, ele tinha outras coisas para fazer também. Ser na área de judicial, na área de sustentar, na área de estar perto de pessoas, ou em outras palavras, ele não fazia só aquilo ali, ele tinha outros afazeres também na vida dele. E aonde, meus irmãos, um homem que tinha tudo ao seu dispor, tá? Praticamente num patamar bem alto daquele servo. E eu também queria falar com você nessa noite, meus irmãos. Eu não sei quantos talvez se encontram nessa situação, mas eu não sei qual a sua posição social hoje, meu amigo, minha irmã, tá bom? Eu não sei. Mas a Bíblia fala que esse homem, ele deixa o posto dele de autoridade e começa a se humilhar e a buscar recurso para o servo dele. Talvez, não estou falando aqui para poder engrandecer ninguém, meus irmãos,
Mas talvez tem pessoas hoje no nosso meio social que talvez tenham uma posiçãozinha melhor do que eu e que você, meus irmãos, e não está nem aí se o seu irmão do lado está precisando de uma cesta básica, se o seu irmão do lado está precisando de uma oração. Para quê? Eu vou me preocupar, eu já tenho tudo. E esse centurião aqui, meus irmãos, nos dá uma lição muito séria, que hoje em dia, independente da posição que você está, seja presidente da igreja, seja o pastor, seja um diácono, um presbítero, um obreiro, meus irmãos, aos olhos de Deus, todos nós somos iguais. Principalmente quando você coloca o seu coração humilde a buscar a Deus. E a Bíblia fala aqui, no finalzinho do capítulo 6, e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Jesus diz no versículo 7. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Versículo 8. E o centurião respondendo disse: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Sabe, meus irmãos, mais uma palavra de humildade, porque ele conhecia quem era Jesus, ouviu falar de Jesus, mas por talvez ele achasse ser um homem pecador, ele diz: Senhor, eu sou digno de receber o Senhor. Senhor Jesus, Senhor, tem uma caminhada linda, o Senhor é aquele que nós já ouvimos que o Senhor já curou, transformou, já ressuscitou. Sabe, meus irmãos, em todos os momentos aqui, esse homem demonstrou humildade para Jesus. O que nós precisamos fazer nos dias de hoje, meus irmãos, para chamar a atenção de Jesus, tá? Para poder agradar o coração de Deus, é ser humilde na presença do Senhor. Talvez você hoje esteja orando, querendo uma cura de um familiar seu, querendo uma transformação, querendo que seu marido venha para a presença de Deus, que a sua esposa venha para a presença de Deus, para que os seus filhos venham para a presença de Deus, mas será que verdadeiramente nós, eu estou falando eu e você, não é só você não, nós, essa palavra também é para mim, meus irmãos. Será que verdadeiramente Deus tem visto no meu coração uma humildade tão grande? Porque humildade, meus irmãos, é sinal de reconhecimento, sabe? Reconhecer que, independente da posição que eu ocupo hoje, tem um acima de nós que é muito maior do que todas essas coisas. E o centurião, meus irmãos, demonstra isso também nesse momento. Senhor, eu não sou digno que tu entres na minha casa. Não que eu não queira que o Senhor entre na minha casa, mas eu preciso disso. Eu preciso para que a minha caminhada possa ser longa, para que também os meus servos possam ver em mim que eu não estou aqui só para mandar, só para ordenar, eu também amo. Às vezes, meus irmãos, nós não conhecemos totalmente o Deus a qual nós servimos. Talvez em alguns momentos ele puxa a nossa orelha, tá? Ele não dá uma palavra que talvez mexe com cada um de nós. Sabe por que ele faz isso? Porque ele me ama e ele te ama. Porque ele tem compaixão de nós. Mas um sentimento de humildade, de amar o seu próximo como a ti mesmo. No versículo 8 ainda diz assim, ó: e o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, tá? Mas dize somente uma palavra e o meu criado ficará curado. Meu irmão, a gente vê aqui que ao mesmo tempo que ele usa de humildade, ele também começa a colocar também autoridade naquilo que é a palavra de Deus. Tá? Há uma diferença. Eu recebi a palavra com humildade, certo? Você está recebendo. Mas colocam com autoridade essa palavra para que possa acontecer um milagre na tua vida e na minha vida. Senhor, só uma palavra. Meus irmãos, eu posso dizer de carteirinha aqui
que nós temos vivido isso nesse tempo de hoje, tá? Eu tenho orado por pessoas, eu tenho visto lá na igreja, meus irmãos, nos cultos de pastor Marcos, Denilson, pastor Paulo, a palavra tem verdadeiramente tocado cada coração. Eu tenho visto pessoas hoje, meus irmãos, falar talvez outra língua que talvez nunca tinha falado antes. Começaram mais a crer no pastor, não, em Deus, na palavra dele. Olha o que o centurião, Senhor, só uma palavra. Irmãos, que fé é essa? Que fé é essa que esse homem exerce? Tá? Um líder, um homem com uma posição social bem elevada, mas ele precisa de algo que transforme aquele servo dele. Talvez é isso que você e eu estamos precisando hoje. Chegar com humildade na presença de Deus. Senhor, eu preciso mudar o meu coração para que eu possa agradar ao Senhor. Tem pessoas hoje, sabe que a gente tem feito muito nos dias de hoje, meus irmãos? Chega com autoridade para orar ao Senhor, tá? Quer impor ao Senhor para que o Senhor cure, transforme e restaure, meus irmãos. Nós somos servos, Ele é Deus. Muitas das vezes nós estamos invertendo o papel, achando que nós somos Deus e Ele é servo. A visão está errada, tá? Nós precisamos olhar Deus como Ele é. Ele é Deus. Ele é o mesmo de ontem, hoje e será assim eternamente. Muitas das vezes eu e você mudamos o nosso pensamento, a nossa atitude. Talvez falamos palavras, seja a situação, e mais na frente nós mudamos. Ele não. Ele nunca mudou, sabe? E o que esse centurião faz aqui, meus irmãos, é trazer para o entendimento dele que se ele fizesse dessa forma. E sabe o que eu quero dizer para você nessa noite também, meus irmãos? Depois de tudo isso, qual foi a relação desse centurião com os demais subordinados dele? Tá? Porque talvez eu e você hoje temos um patrão e a gente olha talvez para ele com uma forma diferente, talvez de medo. Mas daqui para frente, eu tenho a certeza que os servos daquele centurião começaram a olhar ele de outra forma. Um homem que amava, que respeitava, que, como diz a palavra aqui, né? Como Jesus diz, né? Deixa as 99 e vai atrás de uma. É o que muitas das vezes as pessoas não entendem. Às vezes nós deixamos um pouco nos nossos afazeres e vamos orar por outra pessoa, vamos visitar uma casa de uma pessoa que está precisando de uma palavra, mas eu não posso porque eu estou ocupado demais, meus irmãos. Deus me chamou e te chamou para isso, para ser humilde no Senhor, para procurar a palavra dele para que verdadeiramente, através da nossa humildade, uma só palavra pode mudar essa situação nos dias de hoje. No versículo 8, no final, diz assim, ó, mas dize, Senhor, somente uma palavra e o meu criado ficará curado. Olha o que diz no versículo 9. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados a minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E ao outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faze isto, e ele o faz. Amém? No versículo 10, olha o que diz, meus irmãos, no versículo 10. Boa noite, professor Pedro Ivo, Deus te abençoe. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso. E agradou-se Deus da atitude daquele homem. E agradou-se Jesus da humildade daquele homem. Eu não sei o que você tem passado hoje. Eu não sei se tem algum familiar seu que precisa nessa noite ouvir essa palavra. Eu não sei se nesse momento você está orando por alguém,
Mas se você estiver, meus irmãos, chegue com humildade na presença de Deus e envie uma palavra, que a cura vai chegar, que a transformação vai chegar através da sua vida. Deus se agrada com os humildes, tá? 10. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Jesus nessa noite, meu irmão, minha irmã, ele talvez está visitando a tua casa nessa noite. Ele quer encontrar a mesma fé que ele encontrou no centurião, em mim, em você. Sabe? O que vale a pena, meus irmãos, nos dias de hoje, é nós ajudarmos as pessoas sem ver resultado de nada. Tem pessoas que talvez estejam fazendo, mas o intuito de receber algo em troca. O que aquele homem queria naquele momento ali era curar o servo dele. Como eu falei, talvez por uma pessoa soberba, né? Eu tenho 90, eu tenho 100, vou perder um, tá bom? E aí? Em nome de Jesus. Versículo 13, para a gente poder terminar aqui, diz assim, ó. Então disse Jesus ao centurião, depois de ter ministrado a palavra na vida dele: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado ficou sarado. Sabe, meus irmãos, daqui a pouco a gente vai orar e se baseie nessa palavra, tá? E tenha certeza que você está chegando perante ao Senhor com humildade nessa noite e profetiza, tá? Sobre o seu amigo, sobre um colega, sobre esses hospitais onde tem pessoas talvez no último estágio de saúde nesse momento, tá? A Bíblia fala que aqui no finalzinho, ó, e naquela mesma hora, o seu criado sarou, o seu criado ficou sarado. Sabe por quê? Que Jesus viu humildade dentro daquele coração daquele homem. É necessário que nos dias de hoje, meus irmãos, nós venhamos a cada dia aprender de Jesus. Jesus foi humilde o tempo todo. Lembra daquela mulher onde foi pegado num ato de adultério? Praticamente era a lei de Moisés, dada por Deus. Mas ele usa de uma humildade muito grande ali, tá? E pergunta àqueles homens se alguém tinha pecado. Que se não tivesse, fosse tacar a primeira pedra. Quem não tem pecado? Mas ele, depois que aquela multidão foi embora, ele profetizou sobre a vida daquela mulher. Vai, tá? E não peques mais. Se ela estava com a humildade também dentro do coração, meus irmãos, eu creio que a vida dela dali para frente mudou de uma maneira sobrenatural. Nessa noite eu quero falar com você. Toma uma posição hoje, tá? Se coloque hoje na presença de Deus. Seja humilde. Talvez tem pessoas que acham que orar 2, 3 horas, 50, 60 minutos, ser um bom orador, meus irmãos, Deus quer ver humildade dentro do teu coração, tá? Eu gosto de ver pessoas que têm um bom tempo de oração, porque a oração é uma conversa com Deus, mas também em poucas palavras de coração Deus pode fazer o mover dele na tua vida e na minha vida. No nome de Jesus. Vamos já rapidamente no livro de Filipenses, para a gente poder terminar aqui. Filipenses 2. Filipenses 2. No versículo de número 3 diz assim, ó: nada façais por contenda
ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. 4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, tá? Por humildade. Para terminar aqui, 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo de número 5. A humildade chama a atenção do coração de Deus. Amém? 1 Pedro, capítulo de número 5. Diz assim, lá no finalzinho da Bíblia. 5, diz assim, ó, semelhante vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de quê? De humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O finalzinho do 5 é maravilhoso, meus irmãos. Diz assim, ó. E sedes todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Você entendeu a palavra, meus irmãos? Você que entendeu pode dizer um amém? Amém? Você que entendeu aquilo que Deus quer falar conosco nessa noite? Não estou falando aqui que ninguém é soberbo não, meus irmãos. Eu falo por mim, eu, Gilberto. Eu preciso ser mais humilde diante da presença do Senhor. Eu preciso ter mais contato com Ele para que eu possa conhecer mais a Ele. Para que eu possa me humilhar mais diante da presença dEle. Sabe por quê? Soberba não leva ninguém a lugar nenhum. Mas humildade agrada o coração de Deus. A humildade te dá autoridade para você orar e repreender e mudar, curar e transformar. Através da humildade, nós nos enchemos de autoridade do Senhor, tá? Jesus diz algo muito importante. Se nós crêssemos verdadeiramente, faríamos obras maiores a qual Ele fez, tá? Eu peço a Ti nessa noite, meus irmãos. Entenda aquilo que Deus quer falar dentro do coração de cada um. E comece a partir de hoje a praticar a palavra do Senhor com humildade, desejando sempre que Ele possa te usar. Tá? Algum tempo desses dias aí, o pastor Marco até falou, algo que me chamou a atenção foi quando a irmã Rosângela, tá? Ouviu alguma dessas lives dele, e no momento seguinte ela usou a palavra com humildade e houve uma transformação. É isso que Deus espera de mim e de você, meus irmãos. Não espere aquela pessoa partir para depois tentar fazer. O momento é hoje. O momento é hoje de deixar um pouco, talvez, os seus afazeres e se achegar na presença de Deus. Tá? Com fé. A fé daquele centurião chamou a atenção de Deus. Que a sua e a minha também possa chamar a atenção e agradar a Ele, para que verdadeiramente as nossas orações possam fazer efeito, principalmente na vida daqueles que ainda não conhecem a Jesus.
Amém? Louvado seja Deus. Dona Rosana, Deus te abençoe também. Dias bueno, tá bom? Muito obrigado. Meus irmãos, a palavra é essa. Queria nesse momento pedir a você que se humilhasse na presença de Deus nessa hora. Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com Deus. João, Deus te abençoe, meu irmão. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e amado Pai, Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus, nós nos colocamos nessa hora diante da Tua presença, Senhor. Aquilo que nós ouvimos hoje, meu Pai, em relação à Tua palavra, um texto que eu já li e reli muitas das vezes, mas hoje o que me chamou a atenção, Pai, foi a humildade que aquele centurião teve perante a presença do Senhor Jesus. Deus, eu também peço a Ti nessa hora, Pai, que o Senhor possa olhar para dentro de nós, Pai, e ver que verdadeiramente, Pai, se tem algo em nós que não lhe agrada, que nesse momento possa cair por terra, Senhor. Porque nós dependemos, meu Pai, dessa intimidade para com o Senhor. Sonde cada coração nessa hora, Pai. Eu sei que nesse momento tem pessoas, meu Pai, que talvez dependem não de nós, mas da nossa intimidade, da nossa humildade com o Senhor, Pai, para que nós venhamos a orar e o milagre possa acontecer. A Tua palavra nos diz, Senhor, que aquele centurião chamou a atenção de Jesus. E a Bíblia fala em outros textos que naquele momento onde o centurião chega na sua casa, o seu servo já estava curado. Os servos dizem para ele o momento, na hora que foi feito aquele milagre. E ele entendeu que foi no mesmo momento que ele estava com o Senhor Jesus naquela hora. Pai, eu peço a Ti nessa noite, Deus, que o Senhor possa ouvir o nosso clamor, que o Senhor possa ouvir a nossa oração, que o Senhor possa nesse momento, Deus, ver se há algo em nós que lhe agrada, Pai. E que se for necessário, Pai, que nós venhamos nos examinar, meu Pai, nesse momento. E ver, Deus, que verdadeiramente precisamos ser humildes perante a Tua presença. Para que o Senhor possa ouvir o nosso clamor, Pai, e lançar a cura, a transformação, seja na vida de quem for nessa noite, Pai, e mudar. Em nome de Jesus, eu Te agradeço, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu Te agradeço, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ensinado que a humildade, meu Pai, é o melhor caminho para que verdadeiramente possamos viver, Deus, dias abençoados na Tua presença. Ser conosco, meu Pai. Nos dê uma noite abençoada. Abençoe a todos que estão nesse momento nos assistindo e o que vão também nos assistir depois, Senhor. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos. Louvado seja Deus. Glorificado seja Ele, meus irmãos, no meio de nós. Eu fico por aqui. Lembro também que amanhã o nosso pastor Denilson, homem também de Deus, vai estar aqui conosco no mesmo horário, trazendo um alimento daquilo que Deus também tem falado com todos nós nesses dias. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te guardar e que as pessoas que também estão indo na igreja, que no domingo também possam estar conosco, no culto da manhã das 8 horas e no culto também à noite, às 18h30. Que Deus te abençoe, te dê uma noite abençoada e que através da tua oração, eu profetizo, Deus possa mudar, meu irmão, o cativeiro de alguém nessa noite, através da sua oração, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.